relação ao seu estado de saúde? Tô super bem, tudo bem. Tá bom. Poxa, eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, não tá nem quem eu sou. O senhor tem filhos menores? Sim, 3 filhos. Qual a Um idade? de 18, um de 12, uma de 8. Isso aí não vai dar em porra nenhuma, mano. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. A Polícia Federal em Santos confirmou ter cumprido o mandado de prisão contra o Robinho agora à noite. Bom, vamos começar do início da carreira de Robinho. Em uma de suas brincadeiras, Robinho despertou a atenção de um olheiro de um clube de futsal da Baixada Santista, chamado Beira-Mar. Ao ser convidado para fazer um teste, Robinho e sua família gostaram e aceitaram o convite. E foi no futsal que o já habilidoso Robinho, com tão pouca idade, ainda muito franzino, passou a desenvolver ainda mais seu controle sobre a bola. Alguns anos depois, Robinho resolveu partir para novos voos e trocou o Beira-Mar de São Vicente, indo para o Portuário, esse já situado na cidade de Santos, onde continuou a chamar a atenção de vários olheiros pela Baixada Santista. E com dribles desconcertantes, o garoto chegou à Vila Belmiro, adentrou ao Santos Futebol Clube, aonde continuou jogando ainda por alguns meses no futebol de salão, vindo a fazer um teste no time infantil de campo em 1996, onde foi aprovado, e desde então, Robinho passou a compor times da base do Santos, até que em 2002 veio a tão esperada chance de estrear no profissional. O então técnico Celso Rotti convocou o garoto para participar de um torneio Rio-São Paulo na época. Porém, por não ter êxito na competição, o técnico Rotti foi substituído por Emerson Leão, ao qual foi dada a missão de comandar a reformulação da equipe. Leão foi praticamente obrigado a trazer jogadores da base, incluindo Léo, Elano, Robinho, Renato, Diego e até outros que somaram jogadores experientes na equipe principal do Santos, o capitão Paulo Almeida. A estreia de Robinho como profissional foi no dia 24 de março de 2002, contra o Guarani, com uma vitória santista de 2-0. Robinho assumiu de vez a titularidade ainda naquele torneio em São Paulo, e já no seguinte, o Campeonato Brasileiro, formou uma parceria com Diego, e a dupla ajudou a levar o clube ao título do Brasileirão, tirando o Santos da fila de mais de 18 anos. Contudo, a conquista só foi possível graças ao time do Vasco da Gama, que na última rodada venceu a equipe do Curitiba, que também disputava a última vaga para o mata-mata da competição, sendo essa vaga disputada com o próprio Santos. E por causa dessa vitória, o Peixe se classificou para o mata-mata daquele brasileiro. E naquela final, Robinho e seus companheiros ficaram marcados, sendo vencedores sobre o Corinthians, em uma final muito disputada, e que ficou muito marcada por uma pedalada histórica do garoto, indo para cima do lateral Rogério e marcando um lindo gol. Em 2003, no entanto, teve uma temporada meio abaixo do que era esperado, pois o Peixe chegou na final da Libertadores da América, mas perdeu a final para o Boca Juniors. Porém, foi em 2004 que o menino desencantou de vez, se sagrando mais uma vez campeão brasileiro, sendo artilheiro da competição e sendo premiado com a bola de ouro do Brasileirão. Robinho vivia a ótima fase dentro de campo, porém, um problema extra-campo deixou o craque extremamente preocupado. Sua mãe, Marina da Silva Souza, sofreu um sequestro e ficou em posse de criminosos durante um mês até ser libertada. E assim, Robinho passava seu primeiro pesadelo pessoal em sua vida. O segundo caso é o caso atual, o caso de um estupro coletivo ao qual o jogador foi acusado e condenado na Itália. Mas falaremos disso mais pra frente, já que é um assunto que é impossível passar pano. Mas o caminho até lá ainda é intenso, passando pela seleção brasileira e pela Europa. Como qualquer jogador brasileiro que se destaque em equipes grandes, os times europeus começam a demonstrar interesse, e com Robinho é óbvio que não foi diferente, principalmente após o Real Madrid ter a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo, e o mesmo pediu logo de cara ao Madrid a contratação do craque do Peixe, ao qual havia acompanhado de perto sua trajetória aqui no Brasil. A transferência de Robinho para o Real Madrid não foi nada fácil e também passou por um grande tumulto, até a assinatura de um contrato de 5 anos com a equipe espanhola. Sua passagem pelo clube merengue foi especialmente marcante, pois ele se tornou um jogador fundamental na equipe e ajudou o clube a conquistar títulos importantes, como 2 espanhóis em 6-7 e 7-8 e a Supercopa da Espanha de 2008. Com a saída do técnico Fábio Capello
e a chegada do técnico alemão Schuster, Robinho se tornou um dos principais jogadores da equipe e passou a usar a camisa 10 do Real Madrid. Mas com o passar do tempo começaram as desavenças entre ele e o técnico. Inclusive, na época, Robinho chegou a marcar uma entrevista coletiva para tentar forçar sua saída rumo ao time inglês do Chelsea. Porém, no final de tudo, o atleta abriu caminho para ir para o Manchester City, o novo endinheirado europeu na época. Robinho chegou ao Manchester com o status de maior contratação da história do futebol inglês, tendo custado 32,5 milhões de libras, cerca de 88 milhões de reais, tudo em conjunto com o Real Madrid. Incluindo salários, no total, o City desembolsou ao longo de 2 anos 45,65 milhões de libras ou 123 milhões de reais pela presença do brasileiro no clube. Robinho atuou em 53 partidas da Premier League e marcou somente 16 gols. Se fizermos as contas, cada gol dele custou ao City o equivalente a quase 3 milhões de libras. Na conversão, 7,6 milhões de reais. Condenado à reserva pelo técnico Roberto Mancini, insatisfeito, conseguiu ser emprestado novamente ao Santos, onde retornou novamente à boa fase, conquistando o Campeonato Paulista e também a Copa do Brasil. O jogador ainda participou da Copa do Mundo na África do Sul, pela seleção brasileira comandada pelo Dunga. Após o término do empréstimo e o retorno para a Inglaterra, o jogador foi negociado com o Milan, pois permanecendo no City, teria que disputar a posição com Carlitos Tevez e também Balotelli, além de Jô e Adebayor. O Milan assinou um contrato com o Robinho por 4 anos, e na época, Silvio Berlusconi, mandatário do clube, falou que Robinho seria o maior presente que a torcida rossoneira poderia ganhar. Muitos torcedores realmente comemoraram sua chegada, pois iria fazer um quarteto de alto nível, junto a Ronaldinho, Alexandre Pato e Ibrahimovic. Mas a realidade tendeu a ser falha. No Milan, conquistou apenas um campeonato italiano, o de 2010 e 2011, e uma Supercopa da Itália, de 11 e 12. O jogador teve contrato vinculado com o clube italiano até o ano de 2016, mas foram muitos empréstimos durante essa passagem, principalmente para clubes brasileiros como o Santos e o Atlético Mineiro. Esses dois contaram com o jogador por algumas temporadas, e obviamente podemos dizer que não foi uma passagem tão gloriosa como esperado no começo. Provavelmente os torcedores do Milan criaram uma visão de Robinho que simplesmente não existia, e agora, fora de campo, o jogador viveu talvez o pior pesadelo que alguém poderia viver. Robinho foi acusado por uma garota de estupro coletivo, inclusive foi julgado e condenado por isso. Então vamos entender o caso, algo que simplesmente não pode ser apagado dessa história. Ninguém fala nada, mas eu, como mulher, aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte, fecha aspas. Tudo ocorreu em Milão, na boate Siokaf, durante a madruga de 22 de janeiro de 2013. A vítima é uma mulher albanesa, que na época comemorava seus 23 anos de idade. Além de Robinho, que jogava na equipe do Milan, seu amigo Ricardo Falco e outros 4 brasileiros foram denunciados por ter participação no ato. O processo, que se iniciou em 2016, teve a sentença de primeiro grau preferida em 23 de novembro de 2017. Porém, como os acusados não estavam mais na Itália, e os advogados de defesa entraram com recurso na Corte de Cassação de Roma, a última instância da Itália, o STF deles, o processo acabou sendo arrastado. Em uma das gravações divulgadas pelo site Globo Esporte em 2020, o jogador fala o seguinte: "Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu." Mesmo se eles me chamarem pra alguma coisa, não tem problema nenhum. Eu vou lá, vou falar: primeiro, o bagulho faz há 1 ano. Segundo, não tô querendo essa menina. Eu tô com medo de, se não sair da empresa, tá ótimo, tá ligado? O amigo de Robinho pega a mina força na Itália, só que faz. Até que em 2022, foi deferida a sentença de 9 anos de reclusão para o ex-jogador, e por estar no Brasil, a justiça italiana pediu a extradição de Robinho, algo que obviamente foi negado, já que vai contra a Constituição do país. Restou então à justiça italiana fazer um pedido da MP brasileira para o jogador cumprir a pena imposta pelo tribunal italiano em território brasileiro. Para que a transferência e execução de uma pena seja aceita em território nacional, são necessários alguns requisitos previstos na lei de imigração. São eles: ser brasileiro ou residente no Brasil, ser uma decisão final em trânsito julgado, pena maior que 1 ano,
A atitude também é considerada crime dentro do território nacional, haver tratado ou promessa de reciprocidade entre os dois países, significando que a Itália se comprometeria com o Brasil a executar penas de italianos condenados no Brasil. A MPF disse que o caso de Robinho cumpre todos os requisitos. E assim, tivemos julgamento aqui no Brasil no dia 20 de março de 2024, com o jogador sendo condenado a 9 anos de prisão em regime fechado e com início imediato. O jogador recebeu 9 votos para condenação e 2 contra ela. A Polícia Federal prendeu o ex-jogador de futebol Robinho no início da noite de quinta-feira, 21 de 3 de 2024. O ex-atleta foi detido no prédio de mora em Santos, no litoral São Paulo. O mandato de prisão contra Robinho foi emitido pela Justiça Federal de Santos após o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, negar o último recurso de defesa do ex-atleta. Para o canal de TV CNN Brasil, o advogado de Robinho, José Eduardo Alckmin, afirmou que vai recorrer na decisão monocrática de Fux para que mais ministros do STF julguem o caso, tentando levar tudo a uma última instância no Supremo. O advogado também afirmou temer pela integridade física de seu cliente dentro dos presídios e pela possibilidade que Robinho sofra maus tratos e extorsão dentro de sua cela. E ainda naquela quinta-feira que foi abordado pela Polícia Federal, Robinho passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal IML e por uma audiência de custódia. Depois disso, foi levado para a prisão em Tremembé, São Paulo. E no final de tudo, Robinho de craque foi apenas mais um jogador famoso que irá cumprir pena por um crime tão bárbaro